Antes de nós meditarmos na palavra, vamos ter uma palavra de oração? Senhor, queremos louvar o Teu nome e Te agradecer por esse momento também importante, ó Pai, neste culto, que é a proclamação da Tua palavra e das Tuas verdades, ó Pai. Abençoe, Deus, para que haja compreensão, entendimento e, acima de tudo, ó Pai, uma tomada de posição para caminharmos a cada dia mais próximo do nosso Mestre e modelo, Jesus Cristo. Abençoe nosso pastor, ó Pai, Pércio, que está se recuperando de uma gripe. Cuide do Teu servo, de sua família, neste momento, ó Pai. Pedimos Tuas bênçãos, Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Agora sim, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Atos 8. E nós vamos falar desse tema, uma igreja missionária. Atos 8, nós vamos ler do versículo 26 até o 40. E eu gostaria de contar com a sua ajuda para a gente ler esse texto. Atos 8, de 26 a 40, é um texto bem conhecido, texto de Filipe e o eunuco. Atos 8, a partir do versículo 26, eu lerei o primeiro e cada irmão pode nos ajudar com o decorrer do texto. 26 diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Levanta-te e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se com ele, junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu juramento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nestas escrituras, lhe anunciou Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que seja eu batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais nenhum anjo, e este prosseguiu o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Ok. Padre Francisco, falecido em abril do ano passado, disse essa frase: Eu não quero uma igreja tranquila, quero uma igreja missionária. É interessante essa frase, né? Porque nos dá a impressão que a igreja não ser missionária
mantém ela numa zona de conforto, mantém ela ensimesmada, palavrinha está difícil, em suas atividades internas, em sua rotina, e ela não cumpre a sua grande missão, que é fazer missões. Quantos aqui já não passaram pela experiência de você ir a um estabelecimento, por exemplo, uma farmácia, drogaria, atrás do medicamento, e talvez ela é a única que está aberta naquele horário, e ao chegar lá, não há medicamentos? Quantos aqui já não sofreram a experiência de o seu veículo estar na reserva, e só tem um posto de combustível aberto, e quando você chega lá, não tem combustível? Quantas vezes você não quis, por exemplo, comer um pãozinho maravilhoso, crocante, e ao chegar na padaria, não tem pãozinho? A ausência desses elementos, esporadicamente, é até natural, porque em algum momento vai tudo voltar ao normal. Mas quando esses elementos faltam de maneira constante, esse estabelecimento vai perder a sua característica. Não tem sentido um alto posto que nunca tem combustível. Não tem sentido uma padaria, por mais linda que seja, não tem pãozinho. E por aí vai. Se espera que esses estabelecimentos que carregam este nome tenha no mínimo o seu produto principal. E o que isso tem a ver com a igreja? A igreja também tem algo principal a realizar nessa terra. E o nome desse objetivo principal é missões. A igreja deve pregar o Evangelho. A igreja deve anunciar a salvação em Jesus Cristo. Esse é um dos objetivos principais da igreja. E talvez você, pela internet, ou talvez visitou alguma igreja que parecia não ter essa característica. Talvez ela parecia um grande shopping, um grande point de encontro de pessoas, um lugar muito agradável, um lugar de um programa incrível, com luzes, por exemplo. Mas se você prestou atenção, talvez missões, o trabalho missionário, o proclamar e o desafio não foi relatado ali. E estamos sofrendo uma tendência disso acontecer em muitas igrejas. Ela perder uma das suas principais características, que é fazer missões. Propositamente, eu quis usar esse texto aqui na experiência desse personagem bíblico que você conhece, Filipe, uma experiência pessoal, para falar de um desafio coletivo, que é da igreja em fazer missões. E nós poderíamos nessa noite pensar, por exemplo, quais são as coisas que descaracterizam uma igreja? O que faz ela não ser igreja? Por exemplo, eu estou dizendo aqui que, como eu citei esse comércio, que eles possuem alguns elementos que justificam o nome que carrega. A igreja, para ser igreja, ela precisa proclamar Jesus Cristo. Ela precisa anunciar Jesus. Ela precisa fazer missões. Como isso vai acontecer? O método, talvez pouco importa. Mas ela precisa anunciar o Cristo, que iniciou esse trabalho aqui nessa terra, para alcançar o perdido. A igreja tem essa incumbência de continuar a obra de Jesus. Mas eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre o que caracteriza uma igreja missionária. Quando você pensa numa igreja missionária, o que vem em mente? O que ela precisa ter para deixar evidente que ela é uma igreja missionária, uma igreja que anuncia Jesus Cristo, uma igreja que se importa com o perdido pecador? Aí eu gostaria de passar o primeiro ponto aí, o irmão vai me ajudar ali. A primeira característica de uma igreja missionária chama-se disposição. Uma igreja, para cumprir a sua missão, ela deve ter disposição. E aí está os versículos 26 e 27, que eu gostaria de ler novamente com você. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-se. Essa expressão é interessante, um imperativo. Vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este acha deserto.
27. Felipe se levantou e foi. Queria ler apenas essa frase do versículo 27. Felipe se levantou e foi. Um chamado comum a todos os crentes é anunciar Jesus Cristo. Os irmãos ali no Alvorada talvez me ouviram muito, de maneira bem exaustiva, falar sobre isso, que nós temos que anunciar Jesus Cristo. Não sei de que forma, não sei qual seria a criatividade, se é cantando, se é numa praça, se é entregando folheto, se é numa conversa informal, enfim, não sei como, mas Deus há de dar a você estratégias de anunciar o nosso Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos, e para isso, de que forma for, se faz necessário disposição. Quem já não conheceu pessoas que fizeram coisas sem disposição nenhuma? É horrível ou não é essa experiência? Você percebe que a pessoa está fazendo porque tem que fazer, tem que agradar, politicamente correto e por aí vai. Mas o nosso Deus conhece o meu e o teu coração, e Ele espera de nós um espírito voluntário, espera de nós um amor aos perdidos, o amor que nos alcançou, que nos tirou do lamaçal de pecado, também possa impactar e trazer aqueles que estão perdidos. E pensar na condição das pessoas deve gerar em nós um desejo, uma vontade imensa, que chama-se disposição de anunciar a salvação em Jesus Cristo. O texto fala que Felipe levantou-se e foi. Quem é esse Felipe? Interessante, Felipe é um diácono. Ali em Atos capítulo 6, os irmãos estavam pregando a palavra e houve probleminha ali entre as viúvas de alguns irmãos, uns problemas na distribuição ali do alimento, e eles estabeleceram alguns irmãos para cuidar dessa parte social ali na comunidade. Mas me chama a atenção que esses diáconos, dos quais o livro de Atos destaca Felipe e também destaca Estevão, eles foram muito além do que socorrer necessidades básicas das pessoas. Eles eram exímios proclamadores da palavra de Deus. Eles anunciavam Jesus Cristo de maneira muito corajosa e ousada. E nessa época, irmãos, ter essa coragem e essa ousadia custava um preço muito alto. Estevão, por exemplo, pagou com a própria vida, de maneira bem humilhante diante dos homens. Mas Felipe está aqui num contexto também, convocado pelo Espírito Santo de Deus, na presença de um anjo do Senhor, e ele se coloca à disposição. E disposição é o primeiro passo que eu e você temos que dar para fazer a obra de Deus. Se não houver disposição em nosso coração, nós não vamos contemplar as maravilhas que Deus há de fazer na vida do perdido pecador. Eu não sei qual é a tua experiência, até que ponto isso mexe com as suas emoções, mas é incrível. Você conheceu uma pessoa que vivia em pecado, em erro, em crime, em roubo, em coisas terríveis, e hoje serve ao Senhor com muita alegria, dedicação, envolvimento e paixão. Eu imagino a alegria que deve ser para a pessoa que pregou para ele, a pessoa que anunciou Cristo. Que alegria maravilhosa, fruto de disposição. Irmão, você está aqui hoje porque alguém se dispôs. Alguém se dispôs a te falar, a te ensinar, a te ouvir, tirar suas dúvidas, caminhar com você. Alguém fez o discipulado. Disposição é fundamental para que Jesus Cristo seja anunciado a todas as pessoas. E nós precisamos disso efetivamente, para que a nossa proclamação tenha êxito e resultado. Aliás, a disposição, se ela funcionasse de maneira como o ideal se espera, talvez toda a estrutura que hoje a igreja cria, né? Tem igrejas, por exemplo, que tem um departamento gigante, estruturado, de missões, tem aquele movimento assim meio burocrático. Então se cria um programa para incentivar as pessoas. Mas se nós entendêssemos isso de maneira mesmo
amável, de maneira como a Bíblia nos ensina. Não precisaria de tanta estrutura, tanta ginástica. A pregação, a disposição seria algo natural. Algo natural na minha vida e na tua, enquanto caminha, enquanto encontra o vizinho, enquanto um colega de trabalho, enfim, natural. A tua conversa, o dia a dia, você exala, você demonstra, às vezes sem falar, Jesus Cristo. É isso que se espera. É aí que está à disposição. Nós vivemos uma época onde as pessoas têm muitas justificativas para não se dispor a proclamar as verdades em Jesus Cristo. Assim, precisamos criar o hábito de priorizar a todo custo o trabalho de evangelização. Hoje a igreja tem alguns programas, e esses programas são muito importantes. Por exemplo, encontro de homens que nós teremos, isso é muito bacana para a edificação dos crentes. Mas tudo que a igreja cria tem como objetivo, tem como propósito alcançar o perdido também, pecador. Porque imagina o novo na fé chegando num ambiente como este, você tendo aqui reunião de homens, mas poderia ser qualquer outro programa, e nós convidamos ele para participar, e ele vai ter aquela comunhão, aquela palavra, aquele momento, aquele compartilhar, aquele estar junto. Isso vai alcançando o perdido, isso alcança a nossa família, amigos, parentes, por fim, irmãos, o bairro, a cidade e o mundo. Porque temos disposição em criar meios, métodos para anunciar a salvação a Jesus Cristo. Quando Jesus chama os seus discípulos, é interessante, o texto não nos mostra detalhes, e de fato não há detalhes. Ele simplesmente deixa tudo e segue Jesus. É isso que o texto nos passa. Deixaram as suas redes, deixaram os seus ofícios e seguiram a Jesus. Disposição. Quando o anjo do Senhor aparece a Filipe, levanta-te, Filipe vai. Ele simplesmente obedece. Então essa primeira característica de uma igreja missionária, pense nisso, é disposição. Até que ponto você está disposto? Segunda característica de uma igreja missionária chama-se sensibilidade. Uma igreja missionária, ela tem sensibilidade à sua volta. Uma igreja missionária, ela não está no céu, ela está na terra, aonde há um contexto de injustiça, desigualdade, um contexto de engano, mentira, trapaça. A igreja missionária, ela está no mundo aonde quem governa é o maligno, aonde impera a maldade. Então ela não pode ser insensível, ela não pode perceber o que está acontecendo à sua volta, ela não pode estar sentada num banco e ver uma pessoa ali sofrendo necessidades e fingir que não tem ninguém ali. Uma igreja missionária tem sensibilidade no seu contexto, aonde ela está, o que está acontecendo. O que é sensibilidade, afinal? Eu estou numa área da empresa lá, onde eu tenho acesso a muitas áreas produtivas da fábrica. E observando um rapaz em uma das máquinas, um ajudante, comecei a perceber que ele era extremamente dedicado naquilo que ele fazia. Ele tinha uma habilidade incrível, rápido, ágil, produtivo, e aquilo me chamou a atenção. Aí diante disso eu fui elogiar ele para o superior dele. Procurei o encarregado dele, que eu conhecia, falei: rapaz, eu estava olhando aquele fulano ali, ele é muito bom, olha aqui como ele é focado, como ele é produtivo. E aí o encarregado jogou um balde de água fria no meu discurso. Ele falou: Rubens, realmente ele é muito bom, mas ele tem um problema. Eu falei: qual? Está vendo aquilo que ele está fazendo? Ele só faz aquilo. Se a máquina atrás dele pegar fogo, ele não percebe. Se alguém passar mal do lado dele, se acontecer alguma coisa estranha lá dele, ele não percebe. Ele está ali focado e não percebe mais nada à sua volta. Aí eu falei: interessante. Sensibilidade. É bom
mas não é sensível. Nós temos que estar atento ao que acontece à nossa volta. Sensibilidade é empatia. Sensibilidade é sentir. E é interessante Felipe aqui, diante deste homem, dessa autoridade, deste eunuco. E eu queria pensar nos versículos 29 e 30, que diz assim: então o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. O Espírito disse. Correndo para lá, Felipe ouviu que o homem, me chama a atenção a palavra ouviu, que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Há pelo menos duas situações de sensibilidade aqui de Felipe. A primeira sensibilidade de Felipe é de ouvir o Espírito Santo. Talvez alguns perguntem: que negócio é esse, irmão? Como é que é isso? Como é que eu ouço o Espírito Santo? Irmão, só se ouve o Espírito Santo com o relacionamento com Jesus Cristo. Só se ouve o Espírito Santo caminhando com Jesus. Só se ouve o Espírito Santo numa vida de oração, numa vida de crescimento espiritual, bíblico, numa vida de comunhão com a igreja, numa vida de entrega, não uma vida religiosa, mas uma vida que quer crescer mais e mais na presença de Deus. Isso vai gerar em você sensibilidade espiritual, de ouvir a voz de Deus. Então, a primeira sensibilidade de Felipe está em ouvir o Espírito Santo. A segunda sensibilidade de Felipe é ouvir que aquele homem lia um texto que Felipe se identifica e conhece. Por isso Felipe pergunta: você entende o que está lendo? É espetacular a sensibilidade de Felipe diante dessa situação. Aliás, Atos dos Apóstolos é nada mais, nada menos, em que nós percebemos um agir incrível do Espírito Santo, aonde os homens são desafiados a ouvir a voz do Espírito, e ouvindo a voz do Espírito, Deus faz maravilhas através da vida destes homens que se colocam à disposição. Felipe percebe ali uma necessidade, uma carência. Felipe percebe um homem cheio de dúvidas e de inquietações. Alguém poderia pegar uma água para mim, por favor? Uma água, por favor. Este oficial, este homem etíope que é citado aqui, ele é uma autoridade. Ele está vindo para Jerusalém para adorar, e era uma prática muito comum. Jerusalém é um centro, uma referência de adoração religiosa. E esse homem, como muitos outros, viajavam muitos quilômetros para ir até Jerusalém adorar. Interessante que, pelo menos religioso ele era, não sei se de fato convertido ou sabendo muito sobre Jesus. Obrigado. Mas ele está ali, e no seu país era um homem importante. O texto fala que é um tesoureiro, talvez um homem ligado à política, um homem de confiança, um homem com muitas credenciais. Mas essas credenciais seculares não garantia a ele aceitação no meio religioso, porque ele era um gentil. Um gentil é aquele que não é judeu, e havia muito preconceito dos judeus para aqueles que não eram judeus naturais. Então os não judeus, eles não podiam, por exemplo, ter acesso ao templo. Eles não adoravam no templo, eles adoravam no pátio externo. Havia um pátio exterior, havia um lugar lá de fora do templo, onde os gentios ficavam ali. Então talvez esse homem teria muitos motivos para não continuar indo a Jerusalém adorar, mas assim ele continuava fazendo. E Deus chama Felipe para alcançar este homem. Quando Deus te chama, fique atento aos detalhes, seja sensível aos detalhes. Felipe não esperou que o Espírito, que o anjo do Senhor lhe desse todos os detalhes. Felipe percebeu que havia um objetivo, um propósito ali, de anunciar a salvação para aquele homem. E assim Felipe, sensível,
o faz. Mas há uma terceira característica da igreja missionária, gostaria que o irmão colocasse aí, que chama-se conhecimento bíblico. Parece antagônico, né? Contraditório, mas a igreja precisa ter conhecimento bíblico. E esse conhecimento bíblico não é só conhecimento intelectual, não é você frequentar todos os domingos aqui uma escola bíblica, estar aqui à noite ouvindo uma palavra e se encheu de informação e sai e a vida continua. Você não compartilha, você não usa isso com o outro. Se faz necessário esse partilhar e esse perceber das pessoas à sua volta. E aí eu pergunto, até que ponto a igreja está preparada biblicamente para responder às angústias deste mundo aí fora? Até que ponto? Às vezes é vergonhoso quando o mundo tem um questionamento e nós não sabemos responder. Nós não temos bagagem suficiente, uma resposta de Deus, uma direção. Por isso nós temos que mergulhar mais e mais na palavra, porque isso vai nos dar autoridade, vai nos dar a direção do Espírito Santo para anunciar àqueles que sofrem a verdade e o socorro em Jesus Cristo. Isso é muito importante, meus irmãos. Versículos de 31 a 35, há um diálogo aqui entre Felipe e o eunuco. Quando Felipe pergunta, você entende o que lê? Ele responde, como poderei entender se ninguém me explica? E convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. Então perceba que a princípio, Felipe estava seguindo a carruagem de lado. O homem na carruagem, Felipe no chão. Quando começa esse papo, você entende, está lendo? Não tem quem me explica. Este homem, essa autoridade, percebeu em Felipe que poderia ser a solução dos seus problemas e convida ele para subir na carruagem. Versículo 32. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Felipe, peço que você me explique, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Felipe explicou, e começando com esta passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Às vezes, irmão, a angústia do mundo, questionamento do seu parente, questionamento do seu colega de trabalho, é a isca, é o pontapé, é a passagem. Era muito comum nessa época as leituras serem feitas em voz alta, era muito comum. Por isso que Felipe ouviu. E a angústia do mundo está sendo declarada em voz alta. O mundo está clamando e sofrendo isso, está audível a mim e a você. E será que nós perguntamos para as pessoas, você entende o que está acontecendo com você? Será que nós buscamos um diálogo, uma aproximação, para que essas pessoas nos convidem a subir na carruagem? Será que há no nosso coração, por exemplo, conhecimento bíblico para tirar essas pessoas do estado de dúvida, inquietação, perturbação em que elas vivem? Há conhecimento suficiente em nós? Temos buscado esse conhecimento? Há um princípio nas igrejas batistas da convenção, e um dos princípios é a Bíblia como regra de fé e prática. Como eu venho da igreja batista da convenção, eu lembro muito desse princípio, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, né? E conduta. E isso é muito bonito falado, isso é espetacular, forte, incrível. Mas até que ponto isso é vivido? Até que ponto a palavra de Deus faz parte do nosso vocabulário, dos nossos pensamentos e das nossas percepções à nossa volta? Até que ponto a palavra de Deus tem esse poder,
e essas ênfases. Porque, queridos, as nossas orientações, decisões, devem ser permeadas pela palavra. A pergunta do eunuco é bem simples. Eu estou lendo aqui, esse profeta está falando de si mesmo ou de outra pessoa? Olha que interessante. Ele está falando de si ou de outra pessoa? Então a pergunta dele é simples. Mas a resposta de Filipe não. Porque o texto nos fala que Filipe, começando com essa passagem, começando com essa isca, começando com essa oportunidade, começando com esse questionamento, o texto fala que ele anunciou a mensagem de Jesus. Ele anunciou a salvação em Jesus. Isso é incrível. Uma igreja que não conhece a Bíblia, ela não tem alimento para o faminto. Ela tem barulho, ruído, um bom programa, um clube social, um point, mas ela não tem alimento que o faminto precisa. Uma igreja missionária precisa de conhecimento bíblico. Filipe tinha conhecimento daquela passagem em que aquela autoridade estava lendo. Filipe não tinha internet, Filipe não tinha YouTube, não tinha WhatsApp, onde se compartilhava textos, mas a escritura da época, que era o Antigo Testamento, Filipe conhecia. Se conhecia. Por isso que poderosamente ele foi usado para anunciar a salvação em Jesus Cristo. A salvação do Senhor. Sabe, não se limite a falar para aquele que está sofrendo: eu vou orar por você. E com essa frase, eu vou orar por você, não estou menosprezando a oração. Temos que orar mesmo. Mas às vezes, irmãos, desculpa minha sinceridade, eu tenho a impressão que as pessoas se acostumaram tanto a falar isso, que elas soltam no automático e nem orando acabam orando. E nós podemos ir além. Nós podemos fazer mais por aquele que clama e por aquele que sofre. Uma outra característica, quarta, de uma igreja missionária, chama-se completude. Completude fala de completar, concluir. E os versículos 36 a 38, a gente vê Filipe concluindo aqui a sua missão nesse episódio. Versículo 36. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Olha aquela autoridade, mais uma vez, fazendo uma pergunta a Filipe. Eis aqui água. O que impede de eu ser batizado? A resposta de Filipe é incrível. Verso 37, Filipe respondeu: é lícito, se você crer de todo o coração. E o eunuco responde: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Completude, concluir, terminar. A conversão é um processo que começa com o fato de se crer de todo o coração. Então você anuncia a verdade, prega ao Senhor, a pessoa crê de todo o coração. Então começa em crer. Filipe procurou certificar-se disso, quando ele pergunta, olha, você pode se batizar, se você crê de todo o coração. E Marcos 16 fala que aquele que crê e for batizado será salvo. O eunuco creu, o eunuco quis ser batizado. Filipe certifica-se se ele acredita de todo o coração, e ele declara que sim, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí Filipe tem todas as ferramentas para concluir a sua missão com aquele homem. Hoje a igreja tem uma estrutura, hoje a igreja tem programas para discipular o novo convertido, para apresentar para ele os primeiros passos da vida cristã, e aí conduz ele ao batismo. O eunuco não teve aqui uma escola de início, ele não teve esse momento, mas ele teve a sua fé,
e creu. Isso era suficiente. Hoje nós temos essa bagagem, essa estrutura, isso é muito válido e importante para estruturar, conduzir as pessoas, fortificá-las na sua fé. É muito importante, mas a prerrogativa para o batismo é crer de todo o coração. Era tão evidente que aquele homem se converteu de todo o coração, creu em Jesus. Porque se você prestou atenção no comecinho do nosso texto, eles estavam num trajeto desértico. Esse caminho aí, que o anjo fala, Jerusalém a Gaza, era uma região desértica, onde não havia água. Como é que de repente aparecem águas? Veja a direção de Deus, a direção do Espírito. Eles param a carruagem. Então, o versículo 38 mandou parar a carruagem. Ambos desceram a água e Felipe batizou eunuco. Irmãos, veja a direção de Deus e do Espírito Santo. A região que eles estavam era uma região desértica, mas eles param no local onde ia água, e esse homem é batizado. Felipe teve a oportunidade de concluir com o batismo daquele agora, irmão, que viria a ser um testemunho para o seu povo na Etiópia. Talvez o primeiro sul-africano se converteu, ele vai contar a sua experiência, o seu testemunho para o seu povo e para a sua nação. E quando esse homem voltasse novamente a Jerusalém para adorar, a sua adoração seria diferente. A sua adoração seria uma adoração permeada pela experiência que ele teve com Jesus Cristo. A vida deste homem é mudada. E que em mim você possa haver esse incômodo e esse desejo de ser canal de bênção, como Felipe foi, para anunciar a salvação aos perdidos. Quinta característica da igreja missionária: independência. Chega um momento que a pessoa precisa andar sozinha. Chega um momento que o convertido precisa caminhar com as suas pernas. Chega um momento que aquele recém-convertido, ele vai se estruturando, ele vai crescendo, e ele também fará outros discípulos. Nós somos fruto disso. Um dia alcançados, agora alcançamos outras pessoas, e por aí vai. Então a igreja missionária, ela precisa gerar nas pessoas independência espiritual, capacitá-las a anunciar e instruir as pessoas a caminhar e a fazer outros. Veja o que diz o versículo 39. Quando saíram da água, logo depois do batismo, saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e o eunuco não viu mais, e este foi seguindo o seu caminho, cheio do que, irmão? Cheio de que, irmão? Júbilo. Júbilo não é alegria. Trabalho concluído, alcançado, transformado, cheio de alegria. Aquele homem estava jubilante, fervendo para contar a experiência que ele teve. E a sua experiência seria testemunho para o seu povo. Ele agora vai caminhar sozinho. Ele agora será um Felipe. Conhece pessoas que você prega, você ensina, você instrui, mas não consegue caminhar sozinha? Será? Vive uma codependência espiritual. O irmão está sempre precisando de alguém, não consegue caminhar sozinho, ainda menino na fé, ou os crentes carnais que Paulo fala, mas não desenvolve, não cresce, não faz outros. Então a igreja precisa gerar independência nas pessoas, para que outros sejam alcançados. Simplesmente Felipe foi arrebatado. O mesmo Espírito que o convocou, o mesmo Espírito que colocou ele ali do lado do eunuco, conduziu aquela conversa, aquele tempo de conversão, esse mesmo Espírito o arrebatou. Simplesmente Felipe sumiu da presença do eunuco, saiu das águas, e o eunuco não viu mais o pregador, porque o pregador completou a sua missão.
E o eunuco foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Agora é hora de seguir viagem pelo seu caminho de fé, pela sua vida, pela sua transformação e pela sua experiência. Não cabia aqui ao etíope voltar atrás, repensar a sua conversão, porque Felipe não estava mais com ele. Não cabia. A experiência foi sólida, foi real e verdadeira, que ele seguiu sozinho, sem tristeza, sem decepção. Ele continuou o seu caminho. Às vezes as pessoas não crescem, às vezes as pessoas não produzem outros, sabe por quê? Porque a igreja não está fazendo os discípulos. A igreja está fazendo pessoas, nós estamos convidando pessoas para uma instituição, para um grupo, para um ajuntamento, e não conduzindo as pessoas a Jesus. Temos que conduzir as pessoas a Jesus. A igreja é o meio, a igreja é o QG, nosso quartel-general, treinamento, preparo. E às vezes nós ficamos satisfeitos em conduzir as pessoas à igreja apenas. Nós temos que conduzir as pessoas a Jesus. Não precisa pregar a sua igreja, pregue Jesus. Agora, se ela quiser conduzir a sua igreja, convidar, ótimo. A igreja, lembre-se, é uma ferramenta, é um caminho, é um meio, é importante. Mas o perdido, ele precisa de Jesus Cristo, como esse etíope. Última característica, conforme o texto que nós lemos, de uma igreja missionária é perseverança. Perseverar é continuar. Talvez aquele funcionário que eu vi lá focado, ele era perseverante. É insensível à sua volta, mas ele é perseverante. Por exemplo, veja o que diz o versículo 40. Mas Felipe foi visto outra vez em Azoto, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades, até chegar em Cesareia. Você prestou atenção aqui no que Felipe estava fazendo? Ele foi conduzido a outro lugar, a outra cidade, mas me chamou a atenção o que ele estava fazendo. Sabe o que ele estava fazendo? A mesma coisa. Ele anunciou a mensagem ao eunuco, e o texto fala que ele evangelizava por onde ele passava. A evangelização tem que ser para nós um estilo de vida. Nós temos que ter na proclamação de Jesus, no ensino bíblico, no falar da palavra, no ajudar as pessoas, no discipulado, um estilo de vida. E talvez se você não tem tanta habilidade, preocupe-se e busque isso, porque uma missão que temos todos nós em comum é anunciar Jesus Cristo. Irmão, a forma eu não sei, mas de alguma forma você precisa anunciar Jesus. Falando em forma, na inauguração da Igreja Batista da Esperança em Caieiras, lembro-me que a igreja ficava num bairro de periferia, e a inauguração da igreja, Joãozinho, foi um evento. Parou o bairro, travou a rua, porque a igreja encheu. É como lá em outras igrejas, sabe? E estava esse que vos fala ali no culto, bonitinho, no meio dos irmãos. Mas eu lá no culto, sentado, eu percebi, lotou a igreja, não cabia gente por gente na calçada. E eu percebia um movimento lá fora, que parecia que as pessoas que estavam lá fora estavam displicentes ao culto que estava acontecendo. Incomodado com aquilo, bem religiosamente, lá vai eu lá fora na investigada, chamar a atenção do pessoal. E qual foi a minha surpresa? Eu me deparei com um método de evangelização. As pessoas que estavam lá fora estavam pregando para as pessoas não crentes que estavam passando na esquina da igreja e olhando o que está acontecendo aí. Encostavam e falavam e pregavam Jesus, anunciavam uma igreja quem vai inaugurar, vem conhecer, seja crente e tal, aquela conversa, sabe? Foi que bacana. E eu ali a princípio julguei aquele momento, e baixei a cabeça, voltei quietinho, e, desculpa aí, Senhor. Eles estavam usando um método ali de proclamar, de anunciar, de convidar as pessoas. Então aquele evento, aquela inauguração foi uma isca para aqueles João que estavam lá fora, falando de Jesus, para cada morador que passava.
Eu achei incrível isso. Então, o método, irmão, seja criativo. Hoje há muitos meios. Alguns eu te confesso que infelizmente estão até meio ultrapassados. Por exemplo, em São Paulo era muito comum as pregação no trem, em praças públicas, gritando tal. As pessoas não aceitavam muito aquilo, sabe? Há uma resistência sobre isso. Mas nós, como servos de Jesus, há outros métodos, há outros meios. Se não dá para fazer algo público que chama atenção, daqueles que, por exemplo, não querem ouvir, enfim, ou um local que não é adequado, você pode sentar ao lado, uma conversa. Você pode procurar um eunuco e perguntar para ele: entendes o que lê? O que está acontecendo na sua vida? Como é que você está? E a partir dessa isca, você anuncia Jesus Cristo, o Filho de Deus. Felipe, ele foi encontrado fazendo o que ele já fazia, anunciando Jesus Cristo a outras pessoas. Não era mais um etíope. Quem será que eram essas pessoas? Não sei. Eu não sei quais são os etíopes da sua vida. Eu não sei quais são as pessoas da sua vida. Mas uma coisa eu sei: há muitas pessoas no teu caminho que não conhecem Jesus e precisam ouvir dessa verdade. A igreja deve sempre fazer aquilo que ela já faz. Se uma das características da igreja é missões, é anunciar Cristo, as pessoas têm que entrar aqui e perceber este ambiente de proclamação, de salvação. Então, é esse o caminho. Nós temos que continuar fazendo isso até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa empreitada, nós vamos viver as mais diversas experiências. Imagina que experiência incrível Felipe não pôde contar para os seus irmãos. Imagina que experiência incrível o eunuco não pôde contar para o seu povo. Experiências que marcam a nossa vida. Caminhando para o final, meus irmãos, para a conclusão. Para a igreja cumprir o seu papel missionário, ela não tem que ter preconceito, ela não tem que ter exclusividade, seletividade, ela tem que anunciar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. E nós, como igreja, nós não temos que ter margens de preconceito. Esse etíope, ele sofria preconceito porque era um gentil, ele não era da nata dos judeus, então certamente ele não era bem visto, não era bem recebido. Então a igreja, ela não tem que ter margens de preconceito, ela deve amar como Jesus amou, receber, encaminhar, proclamar e socorrer como Jesus faria, ok? Outra informação importante: o Evangelho, conforme Paulo fala aos Romanos, no capítulo 1, versículo 6, é o poder de Deus para a salvação de todos que creem. Não sou eu nem você que vai convencer as pessoas a crer. Não, esse poder não é nosso. Nós não temos essa habilidade. Nosso papel é proclamar. Agora, o Espírito Santo, ele tem poder de conduzir as pessoas a Jesus por meio do Evangelho. O Evangelho é esse poder, ok? Estamos preparados para receber os diferentes, marginalizados, os que o mundo está rejeitando, oprimindo e injustiçando? Será que a igreja tem espaço para falar para essas pessoas que há um Deus que as ama, que há um Cristo que morreu na cruz do Calvário e que as aceita e que as transforma, que muda a história delas? Será que nós como igreja temos pensado nisso? Senhor, traga pessoas aqui e que eu as possa receber bem, que eu possa trazer pessoas para esse lugar, que elas encontrem aqui a proclamação do Evangelho que transforma, que restaura, que muda e que agrega e que acolhe. Pense nisso. Cada vez que eu e você nos esquivamos do trabalho de evangelização, e eu não estou falando de um programa estabelecido não, mas no teu dia a dia, cada vez que você não proclama Jesus, não fala para o próximo, não aproveita as oportunidades, querido, você não está demonstrando disposição, está demonstrando o contrário, uma pessoa indisposta e infrutífera. Não perca as oportunidades. Quero que você saia aqui dessa noite incomodado, que nós saímos incomodados. O que temos feito, o que temos falado para as pessoas à nossa volta, que encontramos toda semana, será que temos sido como Felipe? Pense nisso. Qual o nível de relacionamento que você tem com essas pessoas? Como é que são as conversas?
Até que ponto você está sensível à angústia dessas pessoas? Que proveitos tem tirado desses relacionamentos? Pense nisso. Os relacionamentos é uma oportunidade de nós proclamarmos a salvação em Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, queremos te louvar mais uma vez, te agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz, ó Pai. E na experiência, ó Pai, deste homem, Felipe, servo do Senhor, ó Pai. Um homem que era marginalizado, que sofria preconceito, que não olhavam com amor para ele, ó Pai. Esse homem foi alcançado, ó Pai. Porque o Espírito Santo conduziu Felipe, ó Pai, a uma conversa, a um relacionamento, a um tempo ideal, a um tempo precioso, ó Pai, que transformou a vida e a história, ó Pai, deste homem. Como igreja, ó Pai, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para que possamos também aproveitar os tempos oportunos que o Senhor nos dá, Pai. Usa a nossa vida, usa os nossos lábios, ó Pai, para proclamar a verdade em Jesus Cristo, Pai. Ó Pai, que muitos, ó Pai, à nossa volta, sejam alcançados, transformados, ó Pai, pelo poder que é na Tua Palavra. Pois foi a Tua Palavra, ó Pai, que transformou a história deste homem aqui na Escritura. Ele lia o texto de Isaías, e Isaías fala de Jesus que morreu, que foi moído, que sofreu, Pai. E hoje é a nossa proclamação, o Cristo que morreu e que ressuscitou, Pai. Essa é a nossa verdade, essa é a nossa proclamação, Pai. Usa-nos, ó Pai, como Tu queres, poderosamente, para a Tua glória, Deus, para anunciar a salvação àqueles que estão perdidos, que se perdem, ó Pai. Abençoe Teu povo, a Tua igreja, nos dê uma semana na Tua presença, nos conduz em paz aos nossos lares. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.